Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães, para falar dos times do futebol brasileiro e dos campeonatos que estão em curso. Com essa cara ainda de sono, inchada, mas como eu estou em casa de folga, tenho e posso acordar tarde a hora que eu quiser. E acordando agora, não muito cedo, mas também não muito tarde, depois de ver alguns jogos, né, pelos campeonatos estaduais, são muitos jogos, me deparei com o jogo do Grêmio, né? Grêmio do Renato Gaúcho, agora do Soteldo, que tinha perdido a primeira partida, né? Logo na estreia do Campeonato Gaúcho, perdeu a primeira partida, tinha que recuperar, torcida puta com o time porque perdeu a primeira e bolada porque não contrata, precisa de contratações e o Grêmio não contrata. Mas o Grêmio jogou, fez uma partida de razoável para boa, diante de um adversário que não está, obviamente, no mesmo nível, mas isso não tira o mérito da vitória, até porque quando um grande joga contra um pequeno, o grande tem que ganhar. Tem que ganhar. E foi isso que aconteceu. Então é sobre isso que a gente vai falar nesse momento, a vitória do Grêmio de 4-1 sobre o São José. Aí eu peço a você, meu amigo torcedor do Grêmio, meu amigo torcedor brasileiro em geral, eu peço que você curta, compartilhe, inscreva-se no canal, dê o seu like, ative a notificação, coloque seus comentários, entre no nosso WhatsApp, que está aqui embaixo na descrição do canal, você vai lá do seu nome, o time que você torce, que eu coloco você no grupo do seu time, só para lembrar, para falar de futebol, não para falar de política nem de religião. E se você quiser ajudar o canal a crescer, você pode dar através do Pix, que é o número do nosso WhatsApp, você pode dar através do Superchat, quando estiver fazendo live, e você pode dar através do clube de membro do canal Resenha com Magalhães aqui embaixo de azul. E agora você pode ajudar através do Valeu, que é esse coração com cifrão que está do lado do compartilhar, beleza? E mais uma coisa, não deixe de se inscrever no canal, porque mais da metade da galera que acompanha o canal não é inscrito. Então dá essa moral pro canal, inscreva-se no canal. E mais amigo torcedor do Grêmio. Além da gente falar do jogo, eu vou falar aqui, eu sou do Rio, se você é novo aqui no canal, tá caindo de paraquedas aqui, o canal Resenha com Magalhães não é novo, é um canal que já tá indo pro seu 7º ano. Eu não falo de um time específico, eu falo de futebol, faço análise pré e pós-jogo e falo de algumas notícias referentes aos times. E aí, a gente vai falar, eu vou dar a você um posicionamento e uma visão do que está acontecendo aqui no Rio em relação ao Gabigol, tá? Já que foi mencionado o nome do Gabigol também no Grêmio, tá? Também. Então escuta o que eu tô falando. Também no Grêmio. E aí, eu vou dar um parecer para vocês da realidade do que está acontecendo aqui no Rio, beleza? Então vamos lá, galera. Ó, só para lembrar, não deixe de se inscrever no canal. Dessa moral pro canal, inscreva-se no canal. Vamos lá, cara. O Grêmio perdeu na primeira rodada. O Grêmio tem algumas mudanças estruturais, né? De elenco. Mudança de comportamento de jogadores, de forma de jogar de jogadores. Tá? Mas para minha principal situação são duas. Tá? Primeiro, a saída do Soares. O Grêmio precisa de um centroavante. Apesar de o garoto lá ter feito gol, muito comemorado, pá, coisa e tal, mas o Grêmio precisa de um centroavante. O Grêmio precisa de um centroavante. Você arrumar um centroavante com o nome do Soares, irmão, é uma coisa difícil para quase todo mundo. Tá bom? Então, precisa de um nome, precisa de um cara que saiba fazer gol, não necessariamente que seja uma estrela, igual estão querendo o Gabigol, tá? Ou tá se mencionando, tá se falando o Gabigol. Mas precisa de um centroavante que já tenha tido confirmação do seu futebol. Não pode ser aposta, tá? O Grêmio também tem uma mudança muito grande, que é a do Soteldo. O Soteldo joga muita bola. O Soteldo é diferenciado aqui no Brasil.
Então o Soteldo vai ser, em muito pouco tempo, a referência técnica desse time. Tá? E a outra situação é o caso da zaga do Grêmio, que já foi definida aí pelo Renato, que o Jeromel não vai jogar todos os jogos. Isso é óbvio. E na minha opinião, amigo torcedor do Grêmio, a zaga do Grêmio tem que ser outra. Na minha opinião, torcedor do Grêmio, que eu sei que idolatra Jeromel e Kahneman, mas já deu. Já deu, na minha opinião, já deu. Tudo tem seu tempo. Tá? O Grêmio não pode ficar parado no tempo de Jeromel e Kahneman, que foi uma grande zaga durante vários campeonatos brasileiros, a melhor do país, talvez a melhor da América, mas tudo tem seu tempo. Na minha opinião, isso já passou. Tá? O Grêmio precisava renovar, ter uma zaga diferente. Tá? Essa é a minha opinião. Então esses 3 pontos, princípio. O Grêmio joga contra o São José, um time limitado, onde o Grêmio tinha oportunidade em casa de vencer o jogo. O jogo, eu vou ser bem sincero, não foi um jogão. Se você pegar o placar 4-1, pode te dar uma dimensão errada. Não foi um jogão, eu vi o jogo tudo, tá? Porque a gente consegue ver, principalmente depois. E aí quando você vê o jogo com o resultado, tá? Uma coisa é você ver o jogo ao vivo, outra coisa é você já saber o resultado e depois ver o jogo. Então tu vai começando a olhar em alguns aspectos. Eu não achei uma grande partida. Não tirando o demérito do Grêmio, mas foi uma vitória de 4-1, aonde foi muito mais pela imposição técnica, pela qualidade bem superior do Grêmio, que as coisas aconteceram. O Soteldo jogou livre. Se você marca o Soteldo, ele já vai complicar. Se você não marca, fica com medo de chegar em cima do Soteldo, ele vai deitar e rolar. O Soteldo acabou com o jogo. Teve ali algumas parcerias de alguns jogadores do meio campo que chegavam, porém, falta o centroavante. Se tem o centroavante, provavelmente esse jogo teria até mais gol, mesmo não fazendo um grande jogo. Não é que foi um jogo ruim, mas o Grêmio fez um jogo coletivo, individual, ali um nível 6, nível 7. E para quem tá jogando com o São José, poderia ter sido mais alto. Mas a gente entende o início de temporada, tá? É o segundo jogo. Veio de uma derrota, joga em casa, pressionado, tem que ganhar. Então tem um conjunto de situações que o torcedor do Grêmio tem que entender, tá? Tem que entender. Não entende muitas das vezes, mas tem que entender, porque tudo é um lapso, tudo é um tempo. A temporada aqui no Brasil é cruel. A busca insana por dinheiro é cruel. Aí você tem Campeonato Estadual, você tem a Copa do Brasil, você tem Libertadores do Sul-Americano, você tem Campeonato Brasileiro. E aí você pega um Campeonato Brasileiro que vai de abril a novembro, dezembro. Aí você pega uma Copa do Brasil que também vai até o final do ano. Aí você pega uma Libertadores que também vai até o meio do ano. Pô, bicho, 3 campeonatos tensos, pelo menos. 3 campeonatos tensos. Complicado, irmão. Aí no Campeonato Brasileiro tu vai fazer 38 jogos. Aí tu pega a Copa do Brasil, pode fazer mais uma porrada se você for avançando. Você tem a Libertadores, fase de grupo. Pô, cara, é uma temporada complicada. São muitos jogos. É pesado fisicamente, pesado mentalmente. Então você tem esse início de temporada para se preparar. Não é igual antigamente, que os clubes tinham um tempo maior de preparação, faziam o bye-bye Brasil, ou faziam um bye-bye pela Europa, pelos Estados Unidos, para arrecadar dinheiro e também fazer um intercâmbio, né, de futebol, tá? Não é isso que acontece. Então, é dentro do campeonato estadual que você vai ter que fazer isso. O Renato falou que já vai mexer no elenco, vai ter que rodar, não tem jeito. Eu vou dar um exemplo aqui para a torcida do Grêmio.
A galera do Atlético Paranaense, que tá lá com o treinador novo, o treinador tá passando pelo mesmo problema. O Atlético Paranaense não vem jogando bem, porque ele tá mexendo no time, ele tem que conhecer o time e tem que dar uma preparação igual para todo mundo. Porque o problema não é o estadual. Com todo respeito ao estadual, que é charmoso, tem aquela rivalidade, tu consegue sacanear o teu adversário, porra, no trabalho, é diferente do Campeonato Brasileiro. Mas, cara, a importância do estadual é para quem chega à final. Essa é a verdade. O que o estadual diz em relação à Copa do Brasil, a Libertadores e Campeonato Brasileiro? Quase que nada. O fato de você ganhar o estadual não quer dizer muita coisa em relação ao desempenho. Quantas vezes a gente já viu o campeão estadual ser rebaixado? Então, amigo torcedor do Grêmio, um pouco de paciência. O Grêmio não fez uma grande partida, mas o que precisava era vencer. Tá? Teve aí algumas situações no meio de campo. Você sabe que o PP, o jogador que foi aqui do Grêmio, é muito importante. O Soteldo vai ser, sim, uma referência mais precisa no centroavante. Então, o Grêmio fez o dever de casa. A maioria das jogadas passaram pelo Soteldo. Mas não pode ficar você refém de um jogador. O Renato sabe disso. Que fica complicado. Até porque o Renato tem experiência própria. De alguns times que ele passou, o time é refém dele. E ao dia que ele não vai bem, o time não vai bem. Então isso não é legal. Então, cara, o Grêmio venceu, goleou, dá um alívio, né? Faz os 3 pontos e agora tem uma tranquilidade maior para trabalhar. Começa alguns pensamentos do Renato a se encaixarem e é isso que importa. Então, do jogo, cara, não tem muito o que falar, porque o Grêmio jogou quase que sozinho. Tomou um gol lá, um pênalti. Discutível se foi ou não foi. O goleiro foi lá, bateu. O goleiro artilheiro foi lá, bateu. Fez o gol, mas o São José não é um time que você dá para você tirar uma média se tá bom ou não, ruim. Nessa mesma quarta-feira, o Bahia, que estreou, né, o seu time principal, goleou lá o 5-0, fez a parte dele. Mas também não dá para você saber o nível do Bahia, tá? Porque o time lá era bem limitado, parecido com o que o Grêmio jogou. Mas o importante é a vitória, e isso o Grêmio fez. Então vamos lá rapidamente aqui sobre o Gabigol. Vou explicar para você, meu amigo torcedor do Grêmio, daqui do Rio. O que acontece? O Gabigol vem em baixa já há algum tempo, não é de hoje. Tá? E ano passado, o Flamengo começou as tratativas com ele para renovação de contrato, ou para extensão do contrato, né? Que termina no final de 2024. Pelo que se foi noticiado, ficou tudo acertado entre Gabigol e a diretoria. Só que o que aconteceu? Vazou algumas coisas em relação ao contrato. Como é que ficaria o contrato do Gabigol? E a torcida do Flamengo chiou. Por quê? Primeiro, o Gabigol não estava jogando nada. Segundo, o Gabigol é reserva. E o que o Gabigol pediu, o que foi falado que ele pediu, era um absurdo. O que o Gabigol pediu era um absurdo. Mesmo pro Gabigol sendo o ídolo do Flamengo, ser talvez na história do Flamengo o segundo nome atrás do Zico. Entregou muito ao Flamengo. Jogador que fez dos gols da final da Libertadores, das duas. Ou seja, tem uma importância monstruosa para o Flamengo, o Gabigol. Mas o que foi pedido ao Flamengo pelo Gabigol, seu empresário, é insano. É insano. É insano. Beleza? Então a torcida começou a bater nisso e o Flamengo travou essa renovação, deixou para frente. E aí isso começou muita coisa, discussão, falar de um lado, falar do outro, falar de um lado, falar do outro. Aí o Flamengo renova com o Bruno Henrique, que também deu um problema muito grande. O Bruno Henrique recebeu muitas propostas, poderia ter saído. Aí o Bruno Henrique, na sua entrevista, falou que não foi fácil para ele ficar. Que, até pelo que deu a entender, o Bruno Henrique queria sair.
ele acabou não saindo por causa da família, tá? Porque o Bruno Henrique também sentiu que não ia ser titular com o Tite, porque o Tite gosta do Cebolinha e o Tite gosta do Pedro. Ou seja, justamente onde está a posição de Pedro Henrique e Gabigol. Bruno Henrique. Então, o que acontece? O Flamengo travou essa renovação. E aí o Flamengo inicia 2024 com Pedro como titular. O Gabigol começou a treinar antes para ficar em forma, que realmente ele estava gordo ano passado. Começou a treinar antes, tá treinando bem, tá com muita vontade. E aí surgiu o papo do Gabigol com o Corinthians, que é ousada. O Corinthians não tem um puto, tá devendo Deus e o mundo. O presidente é um fanfarrão. Ficou falando, jogando, conversa fora pra torcida ficar inflada. E no final das contas, todo mundo sabe o que aconteceu. Não tinha como, tá? E aí veio um monte de... não tinha nada, o empresário falando que não tinha nada, o Gabigol falou que não tinha nada, que desmentiu o presidente do Corinthians, pá, coisa e tal. Aí o presidente do Flamengo vem para os Estados Unidos, onde o Flamengo está fazendo a pré-temporada, e diz que o empresário está mentindo, o empresário do Gabigol está mentindo, que não tem nada palavrado, ou seja, estão batendo de frente. E na minha opinião, o Flamengo, através do seu presidente, na minha opinião, ou está usando uma estratégia, ou realmente ele está fazendo pouco caso do Gabigol. Tá? Pode ser estratégia, ou realmente ele está fazendo pouco caso do Gabigol. E aí vai a explicação. Se o Flamengo quer ganhar dinheiro em cima do Gabigol, o Flamengo pagou caro pelo Gabigol. O Gabigol só tem contrato esse ano. A partir da metade do ano, o Gabigol está livre no mercado. Se o Flamengo quer ganhar algum dinheiro, algum retorno financeiro, porque retorno do futebol o Flamengo já teve com o Gabigol. Se o Flamengo quer ter algum retorno financeiro do Gabigol, tem que vender o Gabigol agora, nessa janela. A janela para a Europa está se fechando dia 30. O Gabigol, a princípio, não recebeu proposta nenhuma da Europa. Então, dia 30, quando fechar a janela para a Europa, vai se diminuir para onde ele pode ir. Ele pode ir aí para uma liga americana, no mundo árabe, ou para o futebol brasileiro ou sul-americano. Mas a principal liga ele não vai. E, na verdade, dificilmente tinha alguém que tinha interesse, né, no Gabigol. Mas o importante, se o Flamengo quiser ganhar dinheiro com o Gabigol, o Flamengo tem que vender ele agora. Porque não vai adiantar vender no meio do ano. Porque no meio do ano ele já pode assinar um pré-contrato com qualquer time. Para um time que gosta tanto de dinheiro igual o Flamengo, eu não acredito que o Flamengo queira perder dinheiro com o Gabigol. Essa é a minha opinião. Então, se tiver que vender, tem que ser agora. Aí vai um outro detalhe. O passe do Gabigol é 300 milhões. 300 milhões aqui para dentro. O Flamengo pode diminuir? Pode. Mas mesmo assim vai ficar muito caro para qualquer time aqui do Brasil. A não ser que baixe muito. A não ser que baixe 5 vezes o valor. 6 vezes o valor. Tá? Para levar o Gabigol. E aí, o que acontece? Surgiu o papo, ao mesmo tempo que surgiu do Grêmio, surgiu do Bahia. Que o Rogério Ceni, que é amigo do Gabigol, entrou em contato com o Gabigol em relação a ele ir pro Bahia. O Bahia tem um grupo City por trás, né? E aí se falou um monte de coisa em relação ao Gabigol no Bahia, que poderia ser para ele ir pro Manchester City. Na boa. Causada. Para ele ir pro Manchester City, Gabigol, causada. Não vai com 28 anos. O Manchester City não vai querer ele lá. O grupo City não vai querer ele lá com 28 anos. É causada. Pode jogar ele em outro time do grupo City? Até poderia. O grupo City tem condições de comprar o Gabigol? Sim. Mas a torcida do Bahia não gosta muito do Gabigol. Mas ele é bom jogador. Então surgiu esse papo do Manchester City, do grupo City, com o Gabigol. Mas, se você olhar em vários sites aí,
boa parte desmentiu essa situação de Gabigol e Grêmio. E eu fiz um vídeo aqui dizendo o seguinte: na minha opinião, é muito mais cavada do staff do Gabigol do que outra coisa. O staff do Gabigol chega para repórter, chega para comentaristas e pede para falar. Aí o Alex, que foi do Grêmio, joga essa lá no programa, né, dizendo isso. Provavelmente não tem informação nenhuma, mas jogou isso aí, e aí repercutiu, o Grupo City, que é o Gabigol, mas já foi desmentido por muita gente essa situação do Bahia e Gabigol. E no mesmo instante surge o Grêmio, justamente o time onde o Gabigol é amigo do treinador. Coincidentemente, Rogério Ceni do Bahia e Renato do Flamengo, os dois que treinaram o Flamengo. E aí já falaram que o Renato ligou, já acertaram base, já acertaram tudo. Amigo torcedor do Grêmio, o salário do Gabigol não é menor que 1.500.000. Ele não vai baixar isso. Ele só tem 27 para 28 anos. Ele não vai baixar esse salário. Para tirar ele do Flamengo hoje é muita grana. O Grêmio tem essa grana toda? Se tiver, tem que pensar se vai valer a pena. Tá? Então, qual é a outra situação? Não é que o Grêmio não possa tentar. Pode, porque o contrato dele termina no final do ano e ele pode assinar um pré-contrato na metade do ano. Então o Grêmio pode tentar, pode negociar como qualquer outro time, pode negociar. Mas nesse momento é muito caro. Porém, se o Flamengo quiser ganhar dinheiro, o Flamengo tem que negociar agora. Então, é uma oportunidade para qualquer time querer o Gabigol, porque essa é a janela que o Flamengo tem que negociar. Porque se deixar para o meio do ano, o Flamengo já não ganha mais dinheiro, ou vai ganhar muito pouco. E aí, qual é a principal situação, amigo torcedor gremista? O Gabigol, no final do ano, termina o contrato com o Flamengo. E o passe é dele. Ninguém vai precisar mais negociar com o Flamengo. Vai negociar com ele direto. Então o que o Gabigol vai receber na negociação é muito maior do que ele iria receber agora. Deu para entender? Porque ele tem um passe na mão. Então eu negocio o valor que eu quiser. O valor que eu quiser. Então, provavelmente no final do ano, o Gabigol livre, o passe sendo dele, ele vai ganhar mais nessa transferência do que se for transferido agora. Então, amigo torcedor do Grêmio, o que o Gabigol pode estar fazendo? Pode estar forçando uma barra para que o Flamengo aceite as cláusulas que ele colocou. Tá? Se o Flamengo não aceitar, ele vai falar, então eu não vou renovar. Não vou sair do Flamengo, não vou para time nenhum. E vou cumprir o meu contrato com o Flamengo até o final do ano. Por quê? Porque no final do ano, o passe é dele. Ele negocia no valor que ele quiser. Isso acontece com vários jogadores. O Suárez foi assim. E outros jogadores é assim. Então, amigo torcedor do Grêmio, esse é o ponto. Os staffs podem estar cravando, para forçar o Flamengo a renovar. Se o Flamengo não aceita o que ele quer, essa é a minha opinião. O Gabigol não sai agora do Flamengo. Ele não sai esse ano do Flamengo. Ele sai ano que vem. Porque aí o passe é dele. E aí ele negocia o valor bruto para ele. Deu para entender? Então tá aí a minha análise. Um grande abraço. Até mais. Fui!